A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados pelo programa Pão da Palavra. Hoje, de modo especial, nós iremos refletir sobre a vida de São Sebastião. O escritor da carta aos Hebreus faz uma declaração que eu gostaria de ter presente como ponto de partida desta nossa fala sobre São Sebastião. O agiógrafo diz: desejamos que cada um de vós sejam imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornaram herdeiros das promessas. Porém, para imitarmos os campeões da fé, precisamos conhecer suas histórias, seus feitos, seus exemplos. E hoje nós iremos falar de modo especial sobre São Sebastião. A primeira coisa a ser dita é que as fontes de nossas informações sobre eles são, primeiramente, a chamada Depósito Martyrium, o antigo calendário da Igreja Romana. Essa é a mais antiga fonte de informação sobre São Sebastião. Mas temos também uma crônica do ano de 354 e um comentário ao Salmo 118, feita pelo bispo Santo Ambrósio, onde ele fala sobre São Sebastião. E também um escrito chamado Pássio, que é do século V. Primeira coisa a dizermos sobre São Sebastião é o sentido do seu nome. O nome Sebastião vem do latim Sebastianus, porém esse termo remete uma tradução de uma palavra grega, a palavra Sebastos. Então, estamos dizendo aqui, na verdade, a palavra Sebastião é de origem grega. Porque o termo latino mesmo, que indica o significado dessa palavra, é Augustus, que quer dizer venerável. Sebastos, no grego, significa digno de veneração, digno de ser honrado. Esse substantivo tem raiz no verbo sebomai, que quer dizer, que indica venerar, adorar, render culto. Por isso, Sebastos é aquele que é digno de ser honrado. Porém, é interessante observar o contrário da palavra Sebastos. Asebes quer dizer irreligioso. O que nós estamos dizendo é que Sebastião quer dizer digno de ser honrado. Mas é curioso que essa expressão, como já mostramos, tem origem em um verbo que quer dizer honrar, adorar. Por isso que o contrário de Sebastião, Asebes, quer dizer irreligioso, aquele que não adora, aquele que não venera, aquele que é, de certa forma, incrédulo. Veja, neste sentido, o Sebastião faz jus ao seu nome, porque ele venera unicamente a Deus. Ele foi aquele que venerou, que rendeu culto unicamente a Deus. E por isso ele é merecedor de ser honrado.
E por outro lado, ele é ascebes, quer dizer, ele é irreligioso. Ele não dá crédito aos falsos deuses. Ele é incrédulo dos falsos deuses. Muito bem, onde nasceu São Sebastião? Existem duas teorias sobre o seu nascimento. Narbona, na Gália, isto é, na França, ou Milão, na Itália. A data do seu nascimento também é incerta. Mas alguns dizem que ele teria nascido no ano de 256 e teria sido martirizado no ano de 288. Por outro lado, alguns chegam a afirmar que ele foi martirizado também no ano 304, ou seja, tanto a data do seu nascimento como a data do seu martírio são incertos. São datas incertas. O certo, o que a informação segura é de que ele viveu em Milão e era de uma família cristã. Neste período, no período em que ele nasceu, os cristãos viviam uma relativa paz. Isto é, não sofriam nenhuma perseguição. Embora, claro, o cristianismo fosse ilegal, o governo deixava os cristãos em paz. Ele foi educado ali naquela cidade e entrou para o exército romano. O fato é que ele fez carreira e chegou a ser promovido e se tornou capitão da guarda pretoriana. O que quer dizer isso? A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. E, consequentemente, ele estava próximo ao imperador. Ele era próximo ao imperador. Ao que tudo indica, a sua motivação para entrar nas fileiras do exército imperial era servir a outro rei. Em outras palavras, ele entrou ali no exército, mas ele já pertencia ao exército de Cristo. O que nós estamos dizendo é que a motivação de São Sebastião ao entrar no exército imperial era defender os cristãos e favorecê-los. Ele aproveitava o seu cargo para ajudar os prisioneiros cristãos. Vamos dizer alguma coisa sobre a perseguição aos cristãos. O cristianismo, como nós já dissemos, desde Nero, era uma religião ilegal. Mas isso não significava que o império vivesse constantemente perseguindo os crentes. O fato é que a Igreja de Cristo estava desfrutando, por ocasião do nascimento de São Sebastião, de uma relativa tranquilidade, até que chegou ao poder um imperador chamado Diocleciano. Esse imperador governou do ano de 284 até o ano 305 depois de Cristo. Ao que tudo indica, ele não queria perseguir aos cristãos, mas sob o influxo dos seus generais, chamado Galério, ele desencadeou uma das mais terríveis perseguições aos cristãos. A perseguição vinha de diversas formas. Um dos alvos da perseguição, só a título de curiosidade, era confiscar os livros sagrados. Essa foi uma das primeiras perseguições à Bíblia. Os cristãos deviam renunciar à fé. E o que isso significava? Renunciar à fé significava participar de um culto aos deuses romanos e ao imperador. Quando se fazia esse ato, que consistia em oferecer incenso diante de uma estátua de um deus pagão ou mesmo do imperador, recebia-se um certificado e este ficava livre.
a recusa em participar deste ato cívico, que era um ato de idolatria, a recusa em realizar esse ato idolátrico tinha como consequência a morte, que nós chamamos de martírio. Vejamos bem alguns detalhes sobre a vida de São Sebastião. Conta-se que 2 jovens cristãos foram presos, Marcos e Marcelino. Eles estavam para renegar a fé quando São Sebastião foi visitá-los e os persuadiu a perseverarem e a enfrentarem a morte com coragem. O relato diz que enquanto São Sebastião, em uma das suas visitas, falava a estes irmãos, o seu rosto ficou luminoso e os que estavam ali presentes ficaram maravilhados. Entre aqueles que se encontravam em uma dessas visitas de São Sebastião a Marcos e Marcelino, encontrava-se a mulher de um dos oficiais do império. Ela se chamava Zoe. O fato é que aquela senhora estava doente e há muitos anos era muda. São Sebastião orou por ela e ela ficou curada. Ela e seu esposo se converteram, juntamente com Cromásio, que era prefeito de Roma, e seu filho Tiburtino. O fato é que todos eles sofreram o martírio. Veja, diante desse apostolado tão profícuo de São Sebastião, ele acabou sendo denunciado ao imperador, que tentou persuadi-lo, convencê-lo a renunciar à fé. Porém, diante da sua tenacidade, ele foi sentenciado à morte. São Sebastião foi amarrado a uma haste na colina Palatina, em Roma. Recebeu tantas flechas que ficou parecendo com um porco-espinho. E foi deixado ali como morto. Uma piedosa mulher chamada Irene, esposa também de um mártir, foi ali recolher o corpo de São Sebastião, juntamente com alguns irmãos, para lhe dar sepultura. Eles, porém, se deram conta que São Sebastião não estava morto. Cuidaram dele e ele se recuperou. Alguém poderia pensar que o santo teria ficado amedrontado, mas não, pelo contrário. Mais uma vez ele vai diante do imperador Diocleciano e prega e fala ao imperador, exortando-o a parar com a perseguição. Este, por sua vez, enfurecido, o sentencia mais uma vez à morte. Um dado curioso é que São Sebastião não morreu de flechadas, mas ele foi submetido a uma tortura e condenado ao espancamento, de modo que São Sebastião morreu em razão das pedradas e pauladas recebidas, ou seja, em razão do espancamento. O seu corpo foi levado para uma vala comum, para um esgoto, e foi jogado ali para apodrecer e não receber culto dos cristãos. Porém, Santa Luciana teve um sonho em que São Sebastião lhe apareceu, indicando o local onde se encontrava o seu corpo. Este foi recuperado e enterrado nas catacumbas, em um cemitério próximo à Via Ápia, que por sua vez recebeu o seu nome, ou seja, as Catacumbas de São Sebastião. As catacumbas eram os cemitérios subterrâneos para a população pobre. Ele foi enterrado junto ao local das relíquias
de São Pedro e São Paulo. Um dado curioso é que no ano 680, Roma estava sendo assolada por uma terrível peste, que teve fim milagrosamente quando as relíquias de São Sebastião foram transportadas para a Basílica de São Paulo. O que nós podemos aprender com a história de São Sebastião? Ele é chamado Marte, que significa, a palavra Marte significa simplesmente testemunha. O testemunho, nesse caso, não é um discurso sobre uma experiência religiosa, sobre uma experiência de vida. Mas o testemunho é uma atitude. Diz respeito à disponibilidade de morrer por Cristo. Amados, o que está por trás do martírio? O que está por trás dessa disponibilidade de morrer pelo Senhor? Pois bem, o que leva ao martírio é a recusa de participar de um ato de idolatria, do culto aos deuses pagãos. Aqui vemos como o pecado contra o primeiro mandamento é grave, ou seja, o de adorar falsos deuses. É vergonhoso como o relativismo religioso dos nossos dias tem levado muitos cristãos a minimizarem a atitude heróica de tantos cristãos do passado. O que aprendemos com São Sebastião? Em primeiro lugar, é o seu ardor missionário, o seu fervor pela evangelização, a sua busca de levar pessoas a Cristo e, em segundo lugar, sua recusa da idolatria, de dar aos falsos deuses e às autoridades humanas que reivindicam um tratamento que só pode ser dado a Deus, essa recusa de dar aos falsos deuses e aos homens um culto que só pode ser dado a Deus. Latria, adoração só a Deus. O que aprendemos com São Sebastião é a sua impressionante fidelidade a Deus. E nos faz questionar as atitudes modernas, as atitudes de muitos cristãos de hoje, que tentam transformar o diálogo religioso e confundir diálogo religioso com a relativização do fato de que adorar falsos deuses é um pecado grave. Que São Sebastião interceda por nós e que nós possamos ser perseverantes no nosso culto a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Sebastião, rogai por nós.